Olá, sempre é um prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre traz especialistas renomados falando de temas importantes para o seu dia a dia. Hoje está aqui ao meu lado o Henri Cardim, ele que é mentor empresarial e vai falar de um tema que interessa para todo mundo, o tempo. Como aproveitar melhor o seu tempo, tendo lucro e principalmente qualidade de vida. Tudo isso a partir de agora, no programa Análise Direta. Nós começamos o programa Análise Direta aqui no estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 191 países pelo canal 1 Europa. Lembrando que esse programa também é transmitido e é traduzido para 26 idiomas diferentes no mundo todo. E hoje tenho o prazer de receber aqui nosso convidado muito simpático, muito extrovertido. Agradeço. Tenho certeza que vocês vão gostar muito desse programa, o Henri Cardim. Henri, primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O privilégio é meu, né? Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então eu vou dividir um pedaço da sua vida comigo e um pedaço do telespectador aqui comigo. Então a gente não vai gastar, porque dinheiro você perde, dinheiro você ganha, agora tempo não. Tempo você perdeu e você não consegue comprar de novo. Então tempo é vida, esse é o grande desafio. Então as crianças têm o costume de no joguinho, no videogame, ele ganhar mais vidas. E o meu trabalho, o meu papel ou a minha missão, ela é ajudar os empresários, os profissionais liberais a ganharem mais vida literalmente. Porque se ele ganhar mais tempo, ele vai ganhar mais vida. Olha, Henri, só por essa apresentação que você fez, eu já vi que esse tempo aqui vai ser precioso para mim e para os meus telespectadores, tempo precioso. E você antecipou a minha primeira pergunta, porque isso é um jargão, todo mundo já ouviu isso na vida. Tempo é dinheiro. E eu vou refazer a pergunta, apesar de você já ter respondido. Então, tempo não é dinheiro? Não é dinheiro. Você que está me ouvindo agora, você sabe que as pessoas que se tornam ricas ou milionárias, você é rico ou milionário, você sabe o que eu estou falando agora, você rapidamente, primeiro passo, você deixa de dirigir. Você contrata um motorista. Por quê? Porque ele já entendeu quem acaba cuidando do dinheiro dele, ele sabe que se ele tiver mais tempo, ele vai conseguir produzir mais riqueza. E esse é o papel do empresário no mundo, gerar riqueza. Agora, sem tempo ele não gera riqueza. Eu pergunto para as pessoas, o que é mais importante na sua vida? Elas me dizem, meu filho, meus filhos, minha esposa, meu marido, meu pai. E não é verdade. A coisa mais importante na vida é o tempo. Eu arrisco a dizer isso. Por quê? Se eu não tenho tempo, eu não cuido da minha saúde. Se eu não tenho tempo, eu não cuido da minha espiritualidade, eu não cuido da minha família. Então eu preciso primeiro aprender a cuidar de tempo, porque tempo não dá para renovar, né? Então as pessoas começam a entender isso, ela vai contratar um motorista particular. Em seguida, se ela ficar mais rica ainda, ela compra um avião, para não esperar em aeroporto, para não esperar o horário do avião. Então, ela entendeu que para ela otimizar a vida dela, ela precisa ter mais tempo. E tempo é democrático. Eu tenho 24 horas por dia. Você tem 24 horas por dia, todos nós, mesmo na pandemia ou fora da pandemia. As pessoas falavam assim, Henri, eu não tenho tempo, porque eu tenho que me trocar para ir trabalhar, arrumar meus cabelos, arrumar minha roupa, escolher a roupa, e aí eu tenho o trânsito, e eu tenho a fila, e começaram a falar sobre a angústia da falta de tempo, da perda de tempo, né? Só que dentro da pandemia, muitas pessoas, clientes meus fregueses, trabalharam home office, são empresários, são executivos, trabalham no home office, e continuam, às vezes, com menos tempo. Então o problema, e o ladrão de tempo, ele não estava exatamente nesse trânsito, essa coisa toda. O ladrão de tempo, ele estava na procrastinação, que é o maior ladrão de tempo de todos. A palavra é horrível, procrastinação. Você até gasta muito tempo para falar ela, né? Só que, quando você está no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, você procrastina. E é natural que seja assim. Só que aí, um coleguinha seu, um amigo, um chefe passa, olha, Fê, tudo bem? Você fala, ai, eu estava enrolando aqui, deixa eu voltar a trabalhar. Então você deixa de procrastinar. Agora, quando você está em casa, você tem vontade de procrastinar. Aí o seu trabalho fica te olhando, só o trabalho, porque não tem seus colegas ali. E você fala assim, eu vou na geladeira. Você abre a geladeira 300 vezes por dia, como se brotasse uma coisa nova na geladeira. Você vai até a televisão. Eu moro no interior de São Paulo, então veio a perua do ovo, 30 ovos por R$10. E aí veio o pessoal pedindo alguma coisa no portão, e assim vai. Então, nós temos que entender quem são os nossos ladrões de tempo e, a partir dali, organizar isso. Então, eu não consigo admitir, quando um freguês me fala, olha, você não sabe o que aconteceu. Eu perdi a apresentação da minha filha na escola. Eu falei, como assim? Eu cheguei atrasado? Você acredita nisso?
Eu falei, olha, é questão de prioridade, no singular. Não é prioridade no plural, várias prioridades, porque aí você mistura tudo de novo. É no singular. Por quê? Se eu falo que é prioridade a reunião com o meu filho, a apresentação do meu filho, uma apresentação de criança dura 5, 10, 15 minutos. Criança não faz tanta coisa assim. Eu me lembro que eu peguei o avião em Porto Alegre, cheguei em São Paulo peguei um carro, fui no interior, entrei no teatro para o meu filho se apresentar. Aí fiquei esperando, começou, meu filho entrou vestido com meio ovo, assim, né, uma fantasia, deu 3 pulinhos para o lado e acabou. Eu olhei para minha esposa e falei, e a apresentação? Eu falei, é essa aí. É só isso aí? Eu falei, uma criança desse tamanho vai fazer o quê? Vai ver a pirueta, né? Só que aquilo para a criança era muito importante. Então, ali eu tenho que validar. Se isso é muito importante, relevante na minha vida e tem um horário, eu vou priorizar. Então, eu vou organizar o horário, eu vou organizar tudo. Por quê? Se eu começo, não, o importante é o meu freguês. Porque é o meu freguês que paga as contas. Tá, mas se o freguês, você tem credibilidade com o seu freguês, tem crédito com ele. Você fala, freguês, o horário que o senhor está me pedindo, eu posso fazer isso um dia antes? Ou um dia depois, porque eu tenho um compromisso inadiável nesse dia. Se o freguês ele é um freguês protocolar, ele vai falar, eu compreendo, então você sempre esteve no horário, ok, então tudo, vamos fazer um dia antes, ou um dia depois. Se você é fraco como negociador, se você é frouxo como negociador, covarde, ou você tem um relacionamento ruim com o seu freguês, você faz assim, o assimétrico com o seu freguês, você fala assim, mas esse horário, não, tudo bem, vai dar certo. Aí você acochambra os horários para atender o freguês, que é o mais importante para você, e você ferra seu filho, ferra seu marido, sua esposa, seu namorado, a coisa que é mais importante para você. Agora, se você tem uma relação boa com o seu freguês, você fala, olha, eu tenho uma apresentação do meu filho e eu não vou perder. Eu tenho um programa familiar que eu não posso perder, que está anotado já faz um mês, 40 dias. Então ele vai compreender. Então é a sua capacidade de negociação para poder organizar seu tempo. Agora, se você coloca um freguês às 4, para quem está aqui em São Paulo, capital, e a apresentação da criança às 6, não vai dar. Trânsito, uma hora de reunião, 1h30, estende o tema. Você perdeu, mas você que escolheu. E a vida é feita de decisões. O Kleber, e a palavra decisão, espacinho, cisão. Decisão na etimologia da palavra é você cortar, você abrir mão de alguma coisa. Cisão é abrir mão de alguma coisa. Requer essa cisão. Né? Requer escolhas. E quando a gente é criança, a gente não quer escolher. Você pega alguma coisa quando é criança e fala assim, é meu, é tudo meu. Você fala, não, isso aqui é do coleguinha, isso aqui é do seu primo, tem que deixar. Não, é meu. E aí, às vezes, até a mãe da gente ou o pai ainda falta com a verdade. Ela fala assim, deixa aqui que na volta a gente compra. Agora, esse começo de conversa é muito mais filosófico, até para a gente entrar na parte prática, de entender o que o tempo significa na vida da gente. E uma questão que você colocou importante é esse exemplo muito bom da dancinha, que é 2 passinhos para cá, 2 passinhos para cá, criança vestida, né, meio ovo, e é rapidinho, mas é um tempo que tem valor, muito valor, para a criança, para o ambiente familiar. Então, dá para medir o valor do tempo? Como mensurar o valor do tempo? É uma questão difícil. As pessoas dizem que a vida é muito curta. E eu ouço alguns colegas e alguns fregueses dizerem, Henry, eu sou CEO dessa grande indústria, para mim o dia precisaria ter 36 horas, 50 horas. É verdade. Só que, segundo o poeta, a vida é o suficiente se ela for bem vivida. Então, nosso desafio é fazer com que ela seja bem vivida e esquecer os protocolos. E são os protocolos? Poxa, eu preciso de uma reunião de 1 hora. Por que precisam ser 60 minutos essa reunião? Será que se eu fizer uma pauta, de reunião, verificar quais os temas relevantes e organizar essa reunião, ela não pode ter 40 minutos, 30 minutos? Então, eu consigo otimizar tempo ali. Quando eu faço meu roteiro de agenda, eu viajo bastante, o Brasil todo, fora do Brasil, então eu tenho que fazer esse roteiro. O que eu posso fazer dentro do caminho? Será que eu posso ler um artigo, escrever um artigo, mandar mensagem, mandar e-mail? Então, hoje você consegue fazer isso. Então, se eu chego no médico, e o médico tem essa entre aspas, uma tradição feia, que ela chama, a gente brinca, fala que ele chama a gente de paciente, porque você precisa ter paciência para esperar durante muito tempo ali. Então, vamos imaginar. Se eu sei que eu vou esperar no médico, então eu vou chegar no horário, porque era uma cirurgia, era um evento muito importante para mim, uma consulta importante, então eu chego no médico já com antecipação. Eu sei que vai ter trânsito, eu sei que eu chego no interior, você estaciona o carro e fala, opa, já está dentro da empresa ou dentro do escritório. Em São Paulo, você estaciona em cidades grandes, né, nas metrópoles do mundo todo, você estaciona o carro, pega o ticket do Valet, aí você sobe, chega na recepção, tira uma foto, entrega seu documento, faz o seu cadastro, espera o elevador, passa na catraca, sobe. Então esse tempo tem que ser contemplado. Então eu vou contemplar o tempo do trânsito, o tempo de algum evento, o tempo de encontrar alguém, fazer um negócio no caminho, tomar um café, falar, poxa, quanto tempo eu não te vejo? E falo 5, 10 minutos. Então eu estou dentro do tempo. Então eu posso sim fazer meu tempo render mais. Esse tempo pode ser otimizado. Né? Então o simples fato de você, quando você tem condições, obviamente, de escolher onde você vai morar.
Poxa, se eu moro perto da casa, perto do meu trabalho, ou perto da escola dos meus filhos, fica tudo muito mais simples. O que as pessoas sofrem muito, pessoas mais simples, obviamente, é que ela mora na periferia, mora numa cidade muito separada ali e vai trabalhar aqui. Então ela demora 1, 2, 3 horas para chegar. Então, o nosso desafio, pensando nos governantes, seria transferir as indústrias, os incentivos fiscais para o interior e para a periferia. Porque a pessoa da periferia, ela não quer trabalhar no centro, ela quer trabalhar perto de casa, mas não tem trabalho. E para quem tem condições, para quem tem posses e pode fazer isso, escolhe trabalhar perto do trabalho, morar perto do trabalho, porque aí o deslocamento fica pequeno. Eu me lembro que eu encontrei um grande empresário americano, eu trabalhava nos Estados Unidos, e na volta eu encontrei com ele no Brasil e falei assim, vem cá, me conta uma coisa, você está no Brasil, me fala a grande diferença. Ele falou, Henry, a grande diferença é que no passado, quando eu era adolescente, o sinal de riqueza para americano era carro. O carro, quanto maior o carro, mais rico, mais poderoso você era. Eu falei, tá, e o que mudou? Ele falou assim, Henry, o sinal de riqueza é você poder trabalhar a pé ou de bicicleta. Então, ele morava aqui em São Paulo, numa região nobre, trabalhava em a pé. Ele andava 2 quarteirões a pé para poder trabalhar. Então, ele disse que isso era sinal de riqueza. Por quê? Porque ele conseguiu utilizar aquela 1, 2 horas de deslocamento para ele, que ele sempre teve, para fazer coisas mais relevantes, para pensar em arte, pensar em cultura, pensar na família, pensar na espiritualidade, pensar em coisas efetivamente relevantes. Então, o primeiro passo é você definir para você o que é valor na sua vida. Não é o valor do seu tempo, o que é valor na sua vida, na sua escala de valores. É família? É trabalho? É saúde? O que é? Porque no meio de um evento de pandemia, por exemplo, algumas pessoas falaram, não, eu não posso parar. Tá, parou, e agora? Eu não tenho tempo para nada. Precisou ficar internado ou precisou ficar fora de combate 1 semana, 2. E daí? O mundo parou? O movimento de translação e de rotação da Terra continuou. Então, nosso desafio é, eu preciso refletir sobre o que é realmente importante para mim e o que eu consigo mudar nessa lógica, nessa geografia, nesse modelo que foi colocado para a gente. O meu xará, o meu xará Henry Ford, o nome já sugere, né? Ele que instituiu essa brincadeirinha de 888. 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para você ter lazer. Ele instituiu isso não é porque ele era bonzinho, pelo contrário, ele era malvado. Só que para fazer suas fábricas, as pessoas trabalhavam 14, 15, 18 horas por dia. Só que morriam, se machucavam e ficavam estressadas, cansadas. Custava dinheiro também. Muito mais dinheiro. E aí alguém chegou nele e falou assim, fizemos pesquisas e descobrimos que o ideal seria 8 horas de trabalho para a pessoa se machucar menos, cansar menos, poder descansar, etc. e render mais. Com essa brincadeira, veio até hoje. Só que hoje nós estamos na época pós-industrial. Hoje é época de serviço. O seu trabalho, o meu e de vários colegas aqui, nós sabemos que são trabalhos intelectuais. Então, quando eu trabalhava 8 horas na fábrica, são 8 horas de trabalho, fechou a fábrica, acabou o trabalho, vai para casa dormir. Hoje, é possível e provável que você vá para sua casa e continue trabalhando com a cabeça. Então, às vezes eu falo com o meu mentorado, o meu freguês, eu falo assim, olha, você vai falar comigo quando você estiver tomando banho, quando você estiver dirigindo o seu carro e quando você estiver, sei lá, na cama. Ele fala, como assim? Eu falo, porque são os momentos que você tem menos estímulo visual, estímulo auditivo e você vai ter ideias. Então, você dirigindo, você tem ideias. Você trabalha 24 horas hoje. Né? Quem trabalha com a cabeça não trabalha mais 8 horas. Então, o desafio nosso é, já que eu trabalho, entre aspas, 24 horas por dia, eu preciso organizar quantas horas eu vou dormir, quantas horas eu vou me alimentar? E não é bonito você aí, não é bonito falar assim, eu nem almocei hoje, eu não consegui tomar café da manhã. O mundo continua e você fica com gastrite e você fica doente. Agora eu que vou ter que administrar o tempo, porque nosso primeiro bloco está chegando ao final. Muito legal, essas pessoas se orgulham de dizer que não conseguiram, que fracassaram na gestão do tempo. E essa gestão do tempo é que vai garantir qualidade de vida. No próximo bloco, nosso convidado vai falar onde as pessoas mais erram na hora de organizar o tempo, de administrar o dia, as 24 horas a que tem direito todos os dias. Não saia daí. Nós estamos de volta ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece agora o segundo bloco do programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias. Hoje, nosso convidado, ao meu lado aqui, o Henry Cardim, ele que é mentor empresarial, né, e está falando sobre o tempo. No primeiro bloco, Henry, você deixou bem claro a importância do tempo e principalmente como a gestão desse tempo vai ser determinante para a qualidade de vida das pessoas. Mas, no geral, as pessoas estão preparadas? Elas administram bem o tempo que têm disponível?
Eu vou fazer uma análise direta agora para você. Tá, Pois Kleber? As pessoas não estão. Infelizmente, poucas pessoas têm essa noção da finitude da vida. O ser humano é o único animal na Terra que sabe que vai morrer, vai partir dessa para uma melhor. Então, mesmo assim, ele acaba desperdiçando o que ele... Um exemplo fácil é você chegar num hospital na ala de pacientes terminais. Quando você conversa com eles no último momento da vida, você acha que ele reclama do quê? Não comprei um carro novo? Não consegui aquela promoção? Qual você acha que é a reclamação? A reclamação é que ele não conseguiu ir à praia, não viu o sol nascer, não saiu com o filho, não passeou com as crianças, com o cônjuge ou com o que ele gostaria com seus amigos, porque ele não aproveitou mais a vida. Então ele deveria ter entendido isso antes e não depois. Então, algumas pessoas, no dia a dia, no cotidiano, ela faz algumas tarefas e nem sabe o motivo, e nem sabe o porquê. Uma das coisas é você entender a sua concepção de trabalho, de labor e de estudo. Um exemplo na pandemia que me chamou muita atenção, algumas pessoas falam assim, eu não tenho tempo de estudar, eu não sou promovido na minha empresa. Ok, posso ver o seu currículo ou da rede social? Posso dar uma olhada aí, quem tem em LinkedIn, essas coisas? Posso dar uma olhada? Claro, mas faz 4 anos que você não faz nada. A empresa tem que investir em tecnologia, como a TV que investe em tecnologia, investe em gente, em treinamento, desenvolvimento, você não investe em nada há 4 anos. Mas que eu não tenho tempo. Ô criatura, na pandemia teve curso de graça da USP, de tudo quanto é faculdade do mundo, gratuito. Era só estudar à noite. Então é assim, durante o dia, você e eu e todos nós fazemos tudo igual. Fazemos o que tem que ser feito, é a tarefa do dia a dia. À noite que a gente cresce. À noite que você faz universidade, à noite que você vai para a igreja, à noite que você faz nenê, à noite que você faz as coisas acontecerem, as coisas diferentes são feitas à noite. Então, como que você administra o tempo que você tem que é só seu? Na firma não dá. Tá ok, se na firma não dá, porque você tem 8 horas de trabalho na firma, e as outras horas? Cadê? Então, para ir para uma balada, consegue chegar cedo, para ir para um show do Justin Bieber, a pessoa dorme na fila uma semana, aí por Enem a pessoa atrasa. Então, o desafio é, por que eu atraso nas coisas? Por que eu não gerencio o meu tempo? Se fosse para sacar um cheque de 100 mil dinheiros, a pessoa chegaria no final do horário bancário, com o risco de atrasar, ou no começo do horário bancário? No começo do horário bancário. Então ela sabe priorizar. Ela sabe, só que ela não quer. Ela, entre aspas, ela acha muito difícil priorizar. Agora, quando ela não prioriza, o que acontece? Ela vira parte da agenda de alguém. Ela vira prioridade de alguém. Então, se você não escolher o seu tempo, não for protagonista, você vai ser escolhido por alguém. Alguém vai passar e falar assim, vem cá, Kleber, você não quer ir numa festa lá em casa? Você não quer ir lá fazer isso para mim? E você vai falando sim para todo mundo, e sim para todo mundo, você não organiza o seu tempo, você vira prioridade da vida de outras pessoas. Então, o desafio é você olhar no seu dia, anotar no seu dia, o que eu fiz hoje? Benjamin Franklin, século XVIII, Benjamin Franklin é o sujeito da nota de 100, é o que inventou a luz elétrica. O Benjamin Franklin, no século XVIII, a gente está no século XXI, no século XVIII ele tinha uma agenda já. E ali ele colocava tudo que ele fazia no dia e tinha uma frase que ele falava. Ao final do dia, ele falava, o que eu fiz hoje? Então, começa por aí. Começa por esse ponto, terminar o dia e falar o que eu fiz hoje. E não vale aquela resposta, fiz muita coisa, estou estressado, apaguei incêndio o dia inteiro, nem sei direito o que eu fiz. Então, a pergunta é, você foi até o trabalho, até o local do seu trabalho, ou você trabalhou de verdade? Você gerou intelecto, riqueza, você fez a diferença na vida das pessoas, da sua empresa, você só foi lá. Então tem pessoas que vão até o trabalho e ficam lá dentro do trabalho o dia todo. Torcendo para ninguém perceber que ele está sem fazer nada, que ele está enrolando ali, ele está gastando vida. Outro dia, na época era táxi ainda, não tinha na época do Uber, era táxi. Eu tomei um táxi e o sujeito me perguntou, era no Rio de Janeiro, e esse meu sotaque de caipira, ele falou assim, você é de onde? Eu falei, o senhor pode ir para esse endereço? Pelo senhor, ele falou assim, você é de onde? Eu falei, eu sou do interior de São Paulo. Ele falou, de onde? Eu falei, de Ourinhos. Ele falou, sei, Minas Gerais, gosto muito. Eu acabei de falar. Ele falou, meu sonho, quando me aposentar, é morar no interior. Eu falei, por que você não vai? Não, vou esperar aposentar. Quando o senhor aposenta? Daqui 12 anos. Então, assim, é muito comum o sujeito entrar na internet, nas redes sociais, vem em mim sexta-feira, só que é segunda ainda. Então, a semana dele vai ser arrastada para ele ser feliz na sexta, final de semana. Ou trabalhar o ano inteiro para ser feliz nas férias. E aquelas férias de 20 dias, 30, estressantes, porque é tanta
tanta energia, tanta ansiedade para aquelas férias, que aí aquilo vira uma coisa horrorosa. Ele quer colocar 12 meses em 30 dias. Não cabe, né? Ele vai conhecer um ponto turístico, dá uma olhadinha, dá uma benzida nos pontos turísticos e nem aproveita da vida, né? Só quer ficar tirando foto e quer gravar e acaba, é uma coisa horrorosa como ele aproveita o tempo. Então, ou tem pessoas, que é o mais triste, que é o caso desse taxista, ele vai trabalhar a vida toda para quando se aposentar, tentar ser feliz. E agora, a felicidade ela tem a ver com como você usa o tempo. Hoje nós temos uma convergência do que é felicidade. Felicidade ela é descarga de hormônios. Então, quando você faz uma coisa que você tem essa descarga de hormônios, oxitocina, dopamina, endorfina, adrenalina, essa descarga e dá uma coisa gostosa, você fala, ai, que delícia! Isso é felicidade. Então, às vezes eu vou palestrar, aquilo vai dando aquela energia, a plateia, eu falo, nossa, que delícia! Aquilo é felicidade, eu não quero que acabe. Êxtase. Eu vou dar uma aula, vou fazer amor, eu vou comer uma torta de banoffee, daquela primeira garfada assim, você fala, nossa, eu não quero que acabe. Então, você está nas férias, eu não quero que acabe. Isso é felicidade. Então, eu preciso organizar a minha vida e o meu tempo para que eu tenha mais felicidade. Para que eu não chegue na finitude da vida reclamando. Para quem que eu vou reclamar? Para quem eu vou mandar essa fatura e reclamando que eu não tive tempo? Por minha falta de organização, minha falta de inteligência, porque eu tenho inteligência, eu tenho que usar a inteligência para organizar esse tempo, organizar as reuniões, organizar a minha agenda, organizar meu dia a dia, organizar minha família, meus amigos e meu trabalho, para que eu consiga ter uma vida de qualidade. Não vou na apresentação, vou na aula de capoeira do filho. Eu fui na aula de capoeira do filho, sempre fui, nas aulas dos meus filhos, sempre fui nas reuniões, mas um dia eu observei uma senhora toda vestida de branco. E por ser um colégio mais sofisticado, um colégio de classe média, eu vi que ela não era manicure, a moça. Aquela roupa toda branca, eu falei, deve ser doutora. Ela passou o tempo todo olhando o tablet, o tempo todo. Eu olhava para ela, ela estava no tablet. E o filho dela, ele fazia aula aqui olhando para ela. Ele fazia aula olhando para ela. Aí na hora da luta, tem uma roda de luta, na hora da luta, ele tomou um pezão no meio da cabeça. Por quê? Porque ele estava olhando para ela. E a mãe nem aí. A mãe fica 60 minutos olhando o tablet. Não, eu fico com meu filho na aula. Fica o corpo, o espírito não está ali, a alma não está ali. Então, quando você vai fazer alguma coisa, esteja no presente. Ansiedade é você estar no futuro. Ansiedade é você estar no futuro. Saudade é você estar no passado. Esteja presente. O presente, o nome já diz, é um presente de Deus. Nós temos o presente, estarmos aqui. Então, eu vou aproveitar esse momento. Eu não posso estar aqui com o Kleber, pensando em outra coisa. Eu tenho que estar pensando na audiência, nos espectadores, em vocês e no Kleber. Só, e mais nada. Eu estou presente 100% aqui. Estou feliz, porque a sensação minha no meu corpo é descarregando hormônios de alegria, dopamina, endorfina, oxitocina, porque eu estou feliz aqui. Então, o desafio é escolhas. Escolhas para que você seja mais feliz e tenha uma vida de qualidade. Não é só sobreviver. Agora, você não acha que falta educação, formação mesmo, desde criança, talvez na escola, em casa, para as pessoas aproveitarem melhor o tempo? A gente não é educado para aproveitar o tempo? As escolas, o meu colega, o Cortella, o Marcelo Cortella, ele fala o seguinte, nós temos uma educação do século XIX, professores do século XX, e alunos do século XXI. Esse negócio, esse alinhamento dos planetas não acontece nunca, está errado. Então, o que acontece? Você te coloca numa sala de aula para te ensinar física, química, biologia, está correto. Tem que aprender isso daí. Para não falar besteira de vacina, para não falar bobagem quando ficar adulto, tá bom? Mas não te ensinam sobre finanças. Não te ensinam sobre oratória. Você vai usar finanças a vida toda, vai usar oratória a vida toda, vai usar gestão de tempo a vida toda. Então, deveriam ensinar essas coisas, mesmo ensinar a legislação quando ela é criança ainda, para saber as crianças saberem seus direitos e seus deveres. Então, claro, falta um ensino formal para isso. Nesse momento que nós estamos refletindo sobre educação, está muito claro que as escolas não podem mais segurar você numa faculdade de 4 ou 5 anos. Talvez aquela matéria toda pode ser aplicada em 3 anos, em 2 anos. Então, está sendo revisto isso no mundo todo. Então, a sua pergunta ela está correta, ela é cirúrgica. Nós não somos ensinados a cuidar do tempo. Agora, na vida adulta, usando a inteligência, a gente consegue sim. Temos ferramentas, temos organização para poder fazer esse tempo render mais. Você deve ter visto algum colega seu ou algum colega meu que a gente olha e fala, nossa, como ele consegue ler um livro? Como ele consegue assistir Netflix? Como ele consegue assistir televisão, jornais? Como ele se mantém atualizado? Como ele cuida da saúde? Como ele cuida da academia? Prioridade. Se o médico falar para você, se você não fizer fisioterapia, isso aconteceu comigo.
eu estava mais fortinho, né? Estava com um pouco mais de uma arroba, só trabalhava. O que eu falo para você na teoria, eu vi na prática como executivo Boa, de conta a multinacional. sua história. O que te dá autoridade para falar do tempo? Você também sofreu muito, perdeu muito tempo. Bah, como sofri! Eu tinha entendido pelo meu pai é uma pessoa muito simples, inteligentíssima, mas muito simples, né? Uma pessoa muito simples, do sítio, e meu pai falava o seguinte, eu falava assim, ó, homem tem que trabalhar, quanto mais trabalhar, melhor. Então eu tinha entendido pelo meu pai que eu tinha que trabalhar mais e não melhor. Quantidade. Então, quantidade e não qualidade. Né? Então, você pega nós falamos agora há pouco do táxi. Você pega um táxi, você vai pagar mais pro táxi se ele se perder e ficar 2 horas rodando, ou se ele chegar direto. Se ele chegar direto, você quer pagar o valor justo, ou até mais, se ele chegar mais rápido. Né? Se te ajudar. Exatamente, se te ajudar. O avião ele anda mais rápido, vai cobrar mais porque ele encurta seu tempo. Né? Então, esse é o nosso desafio. Então, eu comecei muito cedo acreditando nisso. No interior, então tomava ônibus para ir para São Paulo, não tinha carro, né? ia para o ponto de ônibus para poder ir trabalhar, ir para a faculdade. Então, no ponto de ônibus, você espera o ônibus chegar. Se ele já passou, você tem que esperar mais ainda. Então, quanta vida eu perdi ali? Tudo bem. Só que quando eu comecei a trabalhar como executivo, eu falei, eu tenho que trabalhar mais para fazer mais dinheiro. E aí teve um dia que eu estava já com mais de uma arroba, fortinho, né? Minha tia olhou para mim e falou assim, nossa! Fazia tempo que ela não me via. Ela falou, você tá... Parou um pouquinho e falou, robusto? Eu tava um leitãozinho, assim. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu só trabalho. E aí eu ganhei um prêmio. Na empresa que eu trabalhava, eu ganhei um prêmio, um High Potential, o cara número 1 do Brasil e não sei o quê, coisa e tal. Ganhei viagem, ganhei dinheiro. Só que estava destruído. Né? Meu filho quebrou a perna, estava no Chile. O outro filho brigou na escola, estava na Argentina. O outro filho brigou, estava nos Estados Unidos. Então, nossa, que vida boa, hein? Andando de avião, passei no hotel bacana, tomando café da manhã. Tomar café da manhã no hotel 5 estrelas, sozinho, dá vontade de chorar. É depressivo. Eu chegava para jantar nos hotéis chiques, restaurantes impecáveis. Eu falava, não, eu vou tomar uma sopa no quarto. Porque a felicidade para mim, ela estava calçada em outras coisas. Eu comecei a tentar entender isso, começa a entrar em confusão. Você fala, gente, estou ficando louco. Eu trabalhei, comprei tudo que eu queria. Comprei a caneta Montblanc, comprei o carro importado, comprei tudo que eu queria. Viajei tudo. E agora? Estou desse jeito, vou acabar tendo um piripaque. Até o dia que eu me senti muito mal, fui discutir com a minha chefe, era uma mulher, Diana Tincani, mulher incrível na face da terra, uma espiritualidade, uma generosidade, uma inteligência. E ela falou assim, vem na minha casa. Eu fui na casa dela e ela começou a me contar as histórias. Ela falou, olha, você está horrível, eu não consigo olhar para você. A empresa, ela vai ficar, você vai passar. Mas meus filhos, que filho, você nem vê. Você nem olha, tem que ter o retrato, né, em cima da mesa para poder lembrar a cara do filho, porque você não vê. Então, aí eu comecei a falar, gente, eu preciso resolver isso. E tudo que eu olho de errado na minha vida, eu preciso resolver. Então, eu apanhei também os cascudos na escola, porque eu era baixinho, folgado. Poxa, eu fui pro karatê. Hoje eu sou faixa preta de karatê, já faz 20 anos, 30 anos. Então, eu resolvo. Quando eu vi que isso era um problema, eu falei, onde resolve? E aí comecei a estudar. No Brasil tinha pouca literatura, hoje tem bastante, tinha pouca literatura. Fora do Brasil, tinha mais literatura, eu comecei a buscar literatura, não tinha, como tinha internet, era biblioteca que se ia, né? Você ia na biblioteca, pegar um papel de almaço e copiar as coisas, né? Ou tirar xerox. Então, eu comecei a buscar literatura, buscar livros, buscar na história, né? Quando eu falei de Benjamin Franklin, ou quando eu falo de Eisenhower, né? A matriz de Eisenhower, que é o 34º presidente norte-americano, eles conseguem falar sobre tempo de uma forma organizada e estrutural. E eu falei, se alguém consegue, eu também consigo. E fui lá, eu sou birrento, escorpião, e consegui. Os últimos 20 anos, eu só estudo isso. E para te interromper agora, o resultado dessa busca toda, desse tempo que ele empenhou, foi recuperar o tempo perdido. E ele fez uma espécie de manual, um roteiro com alguns passos, para ser mais exato, 5 passos para as pessoas seguirem e aproveitarem melhor o tempo. E esse manual, esse roteiro, esses 5 passos, ele vai contar para a gente no terceiro e último bloco. Não saia daí. Nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal HIT Notícias. Lembrando que nosso programa é transmitido para 191 países em todo o mundo, pelo canal 1 Europa e também para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias. Hoje, nosso convidado está aqui ao meu lado, o Henrique Cardim,
Henrique, eu não sei o que você fez, mas o tempo passou rápido demais hoje. Saber usar o tempo? Meu burro. Ao nosso favor. Ao nosso favor. Realmente você aproveitou, está fazendo o tempo render aqui no nosso programa, eu agradeço por isso. Mas você falou a sua história, comovente até, você viveu na pele, na prática, o que é sofrer com o tempo, que é não ter qualidade de vida, trabalhar e não ver isso ter retorno. E a partir dessa experiência, você dividiu isso com outras pessoas, você deixa um legado, né? Que é uma fórmula, não sei como você define, mas enfim, um roteiro para aproveitar melhor o tempo, e eu queria que você falasse disso. Eu chamo de 5 passos, 5 segredos para você conseguir melhorar a sua gestão de tempo e ter uma vida melhor, com mais prazer e um trabalho melhor que você consiga gerar mais riqueza. Né? O papel do empresário é gerar riqueza, ponto. Né? Não é só trabalhar, pagar stage e chegar no final do ano cansado, exausto. Então são 5 passos. Primeiro, aprender a falar não. Quando você é criança, você não gosta da palavra não. Não, põe na boca, não sobe aí, não. Às vezes a criança está na rua, alguém fala não, ela olha, acha que é o nome dela. Tanto não que ela ouve. Então a palavra não é ruim, mas a gente tem que aprender a usar a palavra não. Então, quando eu falo muito sim para os outros, muito sim para todo mundo, para a família, para os amigos, para o trabalho, para todo mundo, eu falo sim, eu falo muito não para mim. Não para minha espiritualidade, não para minha saúde, não para minha educação, não para minha carreira, não para mim. Então, eu preciso aprender a falar não. Eu não preciso falar, não, Kleber, não farei. Eu posso dizer para você com uma forma mais educada, ô Kleber, quinta-feira, eu consigo sexta, eu consigo na segunda. O que é mais confortável para você, Kleber? Então, eu vou negociar com você. Não é falar não de forma grosseira, arrogante. Né? Aprender a escolher, é escolha mesmo. Eu não posso, se eu for em todas as festas que eu sou convidado, eu vou viver em festa. Se eu aceitar todos os trabalhos, todas as palestras, todos os fregueses que querem mentoria, que me procuram, eu fico doido. Então eu tenho que saber falar não. E é difícil, porque a criança quer tudo para ela. Então, primeiro passo, anote aí, aprenda a falar não. Quanto mais você fala sim para os outros, mais você fala não para você mesmo. Então, essa palavra ela é mágica. E não é uma frase inteira, tá? Eu não preciso explicar mais. Quando eu falo não, é não e pronto. Ponto final. Tomei a decisão, né? Terceirizar, isso é mágico terceirizar. Segundo passo, para a gente não perder a conta. Segundo passo é a terceirização. O que é terceirização, gente? Eu, por exemplo, eu não lavo o meu carro há muitos anos. Você fala, nossa, seu carro deve ser um chiqueirinho. E não é. Meu carro é impecável. E por que ele é muito limpo e você não lava o carro? A questão é, eu terceirizo. Vamos imaginar, se eu for gastar 2 horas para lavar meu carro, além de gastar os produtos que eu vou gastar em casa, 2 horas, quanto custa a minha hora de trabalho? Então, 2 horas dá quanto de trabalho? Agora, se eu levar meu carro para lavar, quanto eu vou pagar para lavar meu carro? 50 dinheiros? 100 dinheiros? Minha hora vale muito mais do que isso. Então, eu troco o tempo dele, do lavador, daquela empresa, pelo meu dinheiro. Então, aquele tempo, aquelas 2 horas, eu vou ler um livro, vou escrever um artigo, eu vou atender um freguês e produzir mais riqueza. Então, isso é terceirizar. Sai barato, né? Sim, exatamente. Então, quando a pessoa tem condições, obviamente, entre fazer uma faxina na casa, passar aquela pilha de roupa, se ela puder, naquele dia específico, voltou de férias, aconteceu alguma coisa, terceiriza para alguém fazer isso para ela, vai dar um dinheiro para essa pessoa que precisa e naquele período vai passear com os filhos, vai passear com a esposa, com o marido. Então, você tem condição, comer fora às vezes, aquelas 2 horas, 1 hora e pouco que você demora para preparar um bom jantar, um bom almoço, você comendo fora, você economiza isso. Então, o desafio é, como que eu organizo a minha energia, a minha inteligência para gerar riqueza e não só gastar, achar que eu estou economizando. Eu estou economizando. Às vezes, você viajar de avião é mais barato do que viajar de carro. Não é. Às vezes é monetariamente falando e às vezes o tempo que você perde no deslocamento e o risco que você corre faz muito mais sentido você pegar o avião, já está no hotel, faz o evento, faz a reunião e pronto. Então, quanto mais você puder terceirizar, eu faço minha barba no barbeiro. Mas aí você não sabe fazer sua barba? Eu sei fazer. Mas o barbeiro é mais competente que eu para fazer minha barba, tá? E aquele momento mágico onde ele faz a minha barba, ele raspa o meu cabelinho, aquele momento ali, eu ouço podcast, eu ouço notícia, eu respondo mensagem, eu resolvo algumas coisas naquela 1 hora. Então, eu consigo produzir e estar com a minha barba muito bem feita para vir aqui falar com você, Kleber. Então, eu tenho que escolher, isso são escolhas. Terceiro ponto, então, o terceiro ponto é você usar agenda. Não tem na literatura, não tem na história. Empresário, executivo, profissional liberal, artista, político, que não tem usado agenda. Eu dei o exemplo, nos blocos anteriores, do Benjamin Franklin. Então, é óbvio que todos precisam ter agenda. Henry, uns falam assim, se eu tiver agenda eu fico engessado. Não, é o contrário. Quando você tem agenda, você tem liberdade para escolher.
Algumas pessoas erram na agenda, por quê? Ela pega a agenda e coloca uma coisa em cima da outra, grudada. Ela esquece que você tem que ir ao banheiro, que você tem que tomar um café, precisa respirar, ter ideia, ver notícia, responder mensagem, que você precisa se deslocar. Né? Então, para chegar para falar com você, hoje eu cheguei 1 hora antes. 1 hora, Henry? Mas você está doido? Não, até achar o estacionamento, depois sentar e esperar. Depois, enquanto isso, eu consegui fazer uma selfie, colocar no meu Instagram. Né? Então, eu consegui resolver algumas coisas. Então, não é tempo perdido, pelo contrário, você ganha tempo. Eu consigo conhecer pessoas. Então, o terceiro passo, agenda. Não importa se é de papel, não importa se é eletrônica. As eletrônicas são gratuitas, gente. Criatura do céu. Você tem aí Google Agenda, é tudo de graça. Né? Microsoft, né? Outlook, tudo de graça. Então, não tenha verme, não tenha preguiça. Vai lá e usa a agenda. E o quarto passo, um quarto segredo para você organizar, ter uma gestão de tempo otimizada, é você usar o semáforo. Como assim, hein? O semáforo tem 3 cores. Então, tem a cor vermelha, amarela e verde. Então, o que você faz? Você pensa, o seu cérebro ele trabalha com estímulo. Então, a parte da frente do cérebro, que é a parte da razão, planejamento, né? Essa parte da frente, que é o córtex frontal e pré-frontal, ele vai raciocinar para você. Só que se eu ajudo ele a raciocinar, ele raciocina mais rápido. Então, quando ele é o vermelho, ele sabe que aquela tarefa é urgente e importante. Olhando a matriz de Eisenhower, que eu falei anteriormente, que é do 34º presidente norte-americano. Então, essa matriz do tempo, ela te mostra. Então, urgente e importante, eu vou colocar vermelho. Semáforo, vermelho. Né? É urgente? Tem horário. Urgente? Urge. Tem prazo. Urgente? Tem hora. Urgente. E importante? É relevante. Então, vermelho. Amarelo. Não é urgente. Não está estourado o prazo. Mas é importante. É relevante, é importante para mim. Então, eu vou estudar a pauta para conversar com o Kleber. Isso eu vou colocar como amarelo. Estar com o Kleber tem horário. Tem horário e é relevante. É vermelho. Ok? Depois eu quero mandar um oi para o Kleber e agradecer pelo programa. Eu vou colocar em verde. Mas está na minha agenda, não esqueça. Então, vai para a agenda o vermelho, o amarelo e o verde. Nessa prioridade. Então, e na minha agenda eu preciso ter poucas coisas vermelhas, 3 é a sugestão por dia, o restante é amarelo. Tem que viver no amarelo, viver sem o prazo estourado. Você deve ter ouvido falar, você também, alguém que tinha CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, vencida. Ah, minha carteira está vencida. Acho que não, você nunca ouviu falar, você também não. Sabe por quê? Porque demora 5 anos, agora vai demorar 10 anos, para vencer uma carteira. Você sabe 5 anos antes quando vai vencer sua carteira. E você, quando vence, você tem mais 30 dias. Como que vence a carteira, criatura? Falta de prioridade, falta de agenda, falta de colocar aquilo ali. O aniversário da sua sogra, o aniversário do seu filho, coloca lá. Minha sogra, sim, se você ama seu cônjuge, tem que colocar. Porque aí você vai fazer uma semana antes. Aniversário da sua mãe semana que vem, não é, amor? Então vamos comprar um presente para ela. Então você já agrada seu cônjuge. Então põe na agenda, porque todo ano acontece na mesma data do aniversário. Então, eu coloco na agenda e coloco o semáforo para poder ajudar a me nortear o que realmente é mais importante, mais relevante. Legal? Então, urgente, importante, não urgente e importante. E eu tenho o muito urgente, mas não importante. Estourou agora, aconteceu um problema, tal. E aí, aquilo lá se tornou urgente. Eu tenho que minimizar isso, porque senão eu fico doido, né? Eu tenho que ter o controle sobre minha vida. E o último passo... Então, vamos só recapitular. Eu começo, então, falando com a palavra não. Usar a palavra não. Depois, eu começo a terceirizar mais para poder render e fazer a inteligência, usar, sabendo se é tempo ou se é dinheiro que eu vou gastar naquele momento. O terceiro é aprender a usar a agenda. O quarto, eu vou usar o semáforo para poder organizar as prioridades. Legal? E o último, eu falo que é usar o tempo de forma aristotélica. Nossa, que nome bonito. Vou colocar o nome do meu filho, Aristotélicozinho. Então é o seguinte, Aristotélico vem de Aristóteles, né? Aristóteles, ele é o sujeito da razão. A razão. Então, quando eu farei alguma coisa, eu tenho que olhar aquilo e falar, isso tem razão, isso tem sentido. Então, por exemplo, minha família quer assistir um documentário, uma série, né? E falar, papai, vamos assistir essa série no domingo. Eu falo, ok. Então, na hora de eu falar ok, eu vou usar esse cérebro aristotélico. Eu vou falar para ele o seguinte, espera lá, isso tem razão? Estar com a família, assistir um documentário, ter lazer, isso tem razão? A resposta é sim, tem razão. Agora eu vou usar Platão, a emoção, e vai ser uma delícia, eu vou fazer. Às vezes eu uso de outra forma, eu falo, poxa, tomar esse sorvete de chocolate belga aqui, a razão, melhor não, né? Tem muita caloria. Aí Platão fala, poxa, mas é tão gostosinho, né? Bora tomar, só se vive uma vez. Aí eu vou lá e tomo. Mas é importante pensar sempre nas decisões práticas de trabalho, de organização de tempo. Primeiro, aristotélico. Primeiro, Aristóteles, razão.
depois Platão, emoção. E aí você vai ter um equilíbrio para tomar as decisões na sua vida por uma escolha inteligente. Não deixar as pessoas organizarem, escolherem sua vida, senão você acaba não sendo protagonista e depois vai reclamar para quem? Tempo não é dinheiro. E a pergunta que eu faço para você e para você é a seguinte: quanto tempo você ainda acha que tem? A contagem é regressiva. Quando alguém pergunta, e quantos anos você tem? Eu falo, não sei. Eu sei quantos eu já gastei. Quantos eu tenho ainda? Eu não sei. Eu posso responder essa resposta, posso responder essa questão agora. Nós não temos mais tempo, o programa está chegando ao final. Mas antes eu queria só contar uma historinha para mostrar como ele age na prática, como tudo isso que ele está falando não é teoria, é prática. Hoje eu cheguei aqui para a gente gravar o programa, encontrei ele, estiquei a mão para cumprimentá-lo. E ele já sabia meu nome, meu endereço, já tinha olhado meu Facebook, ou seja, eu não perdi tempo nem me apresentando, porque ele já veio preparado, já sabia de tudo. Esse é o nosso convidado, que falou muito bem, foi muito divertido, foi um tempo riquíssimo e um tempo muito prazeroso da minha parte, dos meus telespectadores, tenho certeza. Agradeço a sua presença. E você ainda tem um tempinho, já que você aproveitou bastante, usou bastante, para se despedir e para deixar seus contatos, principalmente, já que muita gente, eu tenho certeza, vai querer perder um tempinho com você. Bom, é um privilégio poder gastar um pedaço da minha vida com você e aqui na Análise Direta. E é óbvio que o conhecimento, quanto mais a gente compartilha, mais ele multiplica, ele não gasta, ele multiplica. Então tem que compartilhar conhecimento. E não é só com as pessoas do seu trabalho, com seus filhos, com seus amigos, com todo mundo. Isso é sabedoria. Se eu só ler os livros, eu vou ficar com conhecimento. Agora, quando eu multiplico, quando eu passo para frente isso, eu tenho sabedoria. Então, hoje eu dou aula em MBA, faz uns 15 anos, aula em MBA, eu dou mentoria no Brasil e fora do Brasil, eu escrevo artigo para tudo quanto é canto, que é uma forma de multiplicar o que eu acredito. Então, foi um privilégio falar com você, foi uma honra falar com você no seu programa, foi uma honra falar com vocês aqui e espero revê-los em breve. Para me encontrar é só procurar aí no Google que vocês vão me achar, no Instagram, em qualquer lugar. E tudo que perguntar eu vou responder com casca e tudo. Mais uma vez, muito obrigado, Henrique. E você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? É só acessar as nossas redes sociais. No Facebook, /programa Análise Direta, ou então no YouTube, no canal Hit Notícias. Essa entrevista e outras entrevistas também muito interessantes vão estar lá. Você pode assistir quantas vezes quiser e o tempo que quiser, aproveitando mais uma vez o trocadilho aqui do nosso convidado. E continue ligado, porque aqui é sempre assim. Você tem especialistas renomados falando de temas importantes para o seu dia a dia. Então, até a próxima.